Estados Unidos lançaram uma operação militar na Venezuela. Em poucas horas, o governo caiu. Nicolás Maduro foi capturado em Caracas e as imagens dos helicópteros americanos sobre o palácio rodaram o mundo. E a pergunta que surgiu quase insana por lá, será que poderia acontecer em terras tupiniquins? Donald Trump teria poder ou interesse em fazer o mesmo com o Brasil? E Lula estaria realmente fora desse cenário ou só parece estar? No vídeo de hoje, a gente vai sair da histeria das redes e da opinião política para analisar friamente o que realmente decide esse tipo de operação: distância, tempo e logística, para descobrir se seria possível os exércitos americanos invadirem o Brasil, tomar Brasília e eventualmente capturar o presidente brasileiro. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a resposta para essa pergunta passa longe da ideologia, e é exatamente por isso que ela incomoda tanto. O fator geográfico, o escudo de 1000 quilômetros. O primeiro obstáculo, e talvez o mais subestimado para qualquer força invasora no Brasil, é o próprio mapa. Para entender a dificuldade técnica dessa missão, precisamos comparar a posição dos alvos. Caracas, o centro de gravidade da Venezuela, está localizada em um vale a menos de 20 quilômetros da costa do Mar do Caribe. Isso é, em termos militares, alcance visual. Uma força-tarefa naval americana, com porta-aviões e destroyers, consegue estacionar em águas internacionais e projetar poder diretamente sobre a janela do Palácio Presidencial. Brasília, por sua vez, é o oposto absoluto. A transferência da capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste na década de 50 não foi apenas estética, foi uma manobra de segurança nacional baseada no conceito de profundidade estratégica. Diferente de Caracas, Brasília está situada a aproximadamente 1000 quilômetros do litoral mais próximo. Isso cria uma espécie de colchão de segurança territorial gigantesco. A marinha mais poderosa do mundo torna-se aqui quase que irrelevante. Eles não podem simplesmente desembarcar fuzileiros navais na praia de Santos ou no Rio de Janeiro e marchar até a capital. Eles teriam, por sua vez, que atravessar a Serra do Mar, superar cadeias de montanhas gigantescas, rios e estradas sinuosas por dias a frio. O domínio naval, que é o grande trunfo americano para a projeção de força global, aqui não alcança o presidente no Palácio Central. Para chegar lá rápido, a única opção viável seria pelo ar. E é exatamente nessa transição do mar para o ar profundo que os problemas começam a se acumular. A matemática do tempo, o fim da surpresa. Aqui estamos na fria matemática da logística, onde os planos de Hollywood falham. O objetivo da missão é capturar o presidente vivo. Para isso, você não pode usar mísseis Tomahawk ou caças supersônicos como o F-35. Eles voam rápido demais, destroem quarteirões inteiros, mas não têm a capacidade de pousar no gramado, desembarcar tropas e levar um prisioneiro. Mísseis destroem prédios, mas não algemam presidentes. Para uma captura física de um presidente, por exemplo, é necessário colocar botas no chão. O vetor de transporte mais avançado do arsenal americano para essa missão seria o V-22 Osprey, ou helicópteros pesados com reabastecimento em voo. A velocidade de cruzeiro operacional dessas máquinas, carregadas com tropas e combustível, gira em torno de 500 km por hora. Faça aí um cálculo simples. Partindo de um porta-aviões seguro na costa, o Osprey levaria, no cenário mais otimista e direto, entre 2 a 3 horas de voo contínuo até Brasília. 3 horas também significam decisão, tempo suficiente para acionar escoltas aéreas, dispersar alvos sensíveis, bloquear pistas, deslocar autoridades e ativar protocolos de emergência. Em termos práticos, significa que o alvo deixa de ser fixo e passa a ser dinâmico. Em operações de captura, isso seria fatal. Quanto mais tempo passa, mais camadas de incerteza surgem, informações ficam desatualizadas, coordenadas perdem valor e o risco da operação só aumenta. Um plano que dependia de precisão absoluta começa a operar com suposições, e a guerra não tolera esse tipo de situação. Ao contrário de um ataque costeiro, onde a força atacante chega quase ao mesmo tempo que o aviso, uma incursão profunda no território brasileiro entrega ao Estado brasileiro o ativo mais valioso de todos, o tempo para reagir. Esse tempo permitiria que o governo em Brasília deixe de ser um alvo fixo e passe a operar de forma móvel, enquanto a Força Aérea Brasileira entra em prontidão máxima e reorganiza a defesa do espaço aéreo. A partir desse momento, que os Estados Unidos planejavam como uma ação cirúrgica, deixa de ser uma operação de precisão e passa a depender do improviso, escala e desgaste. No mundo da guerra moderna, 3 horas é uma eternidade. O Brasil possui Sindacta, um dos sistemas de controle de tráfego aéreo e defesa mais integrado de todo o planeta. Diferente da Venezuela, onde o ataque chega quase que simultaneamente
durante o aviso visual. No Brasil, o aviso chega 3 horas antes das tropas, assim que a formação invasora cruzasse o litoral. Portanto, os radares de longo alcance aqui em Minas Gerais e Goiás, por exemplo, iluminariam as telas. O alarme soaria em Brasília muito antes de qualquer soldado americano ver o Lago Paranoá. Portanto, sem surpresa, não existe golpe rápido. Resistência militar, o custo do espaço aéreo. Além do problema crítico do tempo, existe também a resistência ativa brasileira. Aeronaves de transporte americanas cruzando 1.000 quilômetros de território brasileiro entram desde o primeiro minuto em um espaço aéreo totalmente hostil. A diferença entre o cenário venezuelano e o brasileiro aqui é brutal. Na Venezuela, a defesa aérea operava sistemas degradados. Já no Brasil, de 2026, o espaço aéreo é controlado. Negar esse espaço não se resume a derrubar aeronaves dos Estados Unidos. Isso força a Força Aérea Americana a manter escoltas constantes, patrulhas contínuas e reabastecimentos em voos por horas seguidas. Cada missão consome combustível, horas de voo, manutenção pesada e pilotos experientes. Nada disso é infinito. Mesmo para a maior força aérea do planeta, sustentar a supremacia aérea total sobre um território continental como o do Brasil impõe rotação permanente de caças, desgaste acelerado de equipamentos e uma cadeia logística operando sem margem para erro. Quanto mais essa campanha americana se prolonga, maior se torna o risco de falhas, acidentes e perdas políticas internacionais. A partir do momento em que a defesa aérea brasileira permanece ativa, o custo de operação cresce em progressão. O que começa com uma ação limitada se transforma rapidamente em um compromisso militar aberto, difícil de interromper sem escalada. A Força Aérea Brasileira opera vetores modernos e integrados, como o caça Gripen F-39 e as aeronaves de alerta antecipado da Embraer E-99. Um avião de transporte americano, como o V-22 Osprey ou C-17, é grande, lento e pouco manobrável. Ao entrar no espaço aéreo brasileiro sem escolta maciça, ele se torna um alvo antes mesmo de se aproximar do Planalto. Para colocar tropas em Brasília com algum grau de segurança, os Estados Unidos precisam conquistar a supremacia aérea total. Isso obrigaria uma campanha prévia de bombardeios contra bases estratégicas como Anápolis e Santa Cruz, além da neutralização das baterias antiaéreas móveis do Exército Brasileiro. Esse tipo de campanha não acontece em horas, ele se estende por semanas. Isso transformaria uma tentativa de golpe tático e cirúrgico em um conflito convencional aberto e declarado entre as duas nações. O custo político internacional e o desgaste militar dessa escalada tornam a operação inviável para o objetivo proposto. Não seria uma extração, seria uma invasão total, algo que os Estados Unidos evitam até então a todo custo. O plano de contingência e o custo à Amazônia. Com alerta antecipado de 3 horas garantido pela distância, assim como falamos anteriormente, o governo brasileiro ativaria imediatamente seus protocolos de continuidade. A ideia de que o presidente ficaria sentado em uma mesa em Brasília, esperando a chegada dos americanos, é completamente ingênua. É esperado que a doutrina de defesa nacional preveja alguma mobilidade, ou o governo embarca em um comando aéreo, tal como os aviões KC-30, mantendo-se em movimento perpétuo, ou recua para a Amazônia. E aqui você pode esquecer o ufanismo patriótico. Vamos falar de custos operacionais e financeiros. Manaus e a selva amazônica representam um verdadeiro inferno logístico para qualquer exército moderno, por mais tecnológico que ele seja. É um ambiente que corrói qualquer equipamento, tecnologia e moral. Na selva densa, a vantagem tecnológica americana quase que desaparece. Sensores térmicos falhariam com a umidade e a vegetação. Drones não veriam através das copas das árvores e blindados atolariam na lama. A tecnologia aqui, querendo ou não, perderia para a biologia. Não se trata de quem tem o melhor soldado no papel, mas de quem sobrevive ao ambiente. O exército brasileiro, através do CIGS, treina há décadas para usar esse terreno como arma de desgaste. Uma invasão ali não resultaria em uma vitória rápida como em Caracas, e sim em uma ocupação arrastada, sangrenta e caríssima. Aqui, os Estados Unidos teriam que gastar trilhões para manter linhas de suprimentos em um território completamente hostil, sem estradas e cheios de doenças tropicais. Não seria uma guerra de conquista assim como a gente viu no dia 3 de janeiro, e sim um sumidouro de dinheiro e de vidas. Seria um conflito politicamente insustentável para a Casa Branca, um novo Vietnã, onde o inimigo não é apenas o soldado, mas a própria floresta. O preço a pagar. Ao analisar friamente os fatores que realmente decidiriam uma operação militar desse tipo,
seja eles geografia, tempo, logística, a conclusão se tornaria inevitável. A comparação feita nas redes entre Venezuela e Brasil é completamente superficial. Ela ignora a realidade física do continente sul-americano. Invadir um país costeiro com um centro de poder colado no mar seria uma operação tática viável, assim como foi na Venezuela. Agora, invadir o Brasil para capturar o chefe de Estado seria outra coisa, quase que um verdadeiro pesadelo logístico. A distância de cerca de 1.000 km